O que a Bíblia diz sobre a morte, o sono e o destino dos mortos? O mistério da morte e a sabedoria bíblica. Você já se perguntou o que acontece quando morremos? A Bíblia, fonte de sabedoria e mistério, tem muito a nos dizer sobre esse tema que intriga a todos. Será que a morte é o fim absoluto ou apenas o começo de uma nova jornada? Por que as Escrituras comparam a morte a um sono? E o que significa que os mortos nada sabem? Neste vídeo, vamos mergulhar nas profundezas dos ensinamentos bíblicos sobre a morte e o destino das almas. Prepare-se para descobrir verdades que podem transformar sua visão sobre a vida, a morte e a eternidade. Fique até o final, pois vamos refletir juntos sobre o que realmente importa nesta breve existência terrena. Afinal, a morte, para quem tem fé, é apenas o começo. A morte é um dos grandes mistérios que acompanha a humanidade desde o início dos tempos. Todos nos perguntamos, o que acontece quando morremos? Será o fim, ou apenas o começo? A Bíblia, o livro mais influente da história, oferece respostas fascinantes para essas perguntas. Neste vídeo, vamos explorar o que as Escrituras dizem sobre a morte, o conceito de que os mortos dormem e o que significa o estado em que os mortos nada sabem. Prepare-se para uma jornada que irá transformar sua visão sobre a vida, a morte e a eternidade. Para a Bíblia, a morte não é apenas um fenômeno físico, mas também espiritual. Em suas páginas, encontramos descrições que revelam não apenas o destino dos mortos, mas também como devemos viver nossas vidas enquanto estamos aqui. Acompanhe até o final, pois além de entendermos o que a Bíblia diz, refletiremos sobre como isso impacta nossa visão de mundo e de eternidade. A morte no Antigo Testamento e o Sheol e o sono dos mortos. No Antigo Testamento, a morte é tratada de forma introspectiva e muitas vezes sombria. Em livros como Eclesiastes, Salmos e Jó, os autores refletem sobre a mortalidade humana e o destino dos mortos. Um dos conceitos centrais é o Sheol, um lugar descrito como a morada dos mortos. Diferente do que pensamos hoje sobre céu ou inferno, o Sheol é retratado como um local de silêncio e inatividade. Em Eclesiastes 9, 5, 6, Salomão escreve: Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Essa passagem enfatiza que, na morte, o ser humano não possui mais interação com o mundo terreno. É como se a morte colocasse uma pausa completa em toda atividade, sentimento ou conhecimento relacionado à vida debaixo do sol. Os salmistas também descrevem a morte como um estado de silêncio. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio, ó Salmos 115 e 17. O Sheol, ou lugar dos mortos, é visto como um estado intermediário, onde os mortos aguardam o desfecho final. Nesse estado, há ausência de louvor, de ação e de consciência das coisas do mundo. Esse entendimento é importante para compreendermos a perspectiva bíblica sobre o fim da vida. A morte como sono e reflexões profundas. Além do Sheol, outro conceito importante na Bíblia é o da morte como o sono. Essa metáfora é usada em diversos textos para descrever o estado dos mortos. Em Daniel 12, 2, encontramos uma das primeiras referências claras. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Aqui, a metáfora do sono é usada para descrever um estado temporário, um repouso até que a ressurreição ocorra. Essa ideia de dormir traz conforto, pois sugere que a morte não é o fim definitivo, mas uma pausa até que Deus desperte os mortos. Jesus também usa essa metáfora no Novo Testamento. Em João 11, ao falar sobre Lázaro, ele diz: Nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo do sono. Essa linguagem demonstra que, para Deus, a morte é um estado transitório. Assim como o sono antecede o despertar, a morte antecede a ressurreição e o julgamento final. O Novo Testamento e a vitória sobre a morte. No Novo Testamento, a perspectiva sobre a morte se transforma completamente com a mensagem de Jesus Cristo. Ele não apenas fala sobre a vida eterna,
mas demonstra o poder de Deus ao ressuscitar Lázaro e, mais tarde, ao ressuscitar a si mesmo. Em João 11, 25 a 26, Jesus declara: Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Essa afirmação traz uma esperança revolucionária. Para aqueles que estão em Cristo, a morte não é o fim, mas uma transição para a vida eterna. A ressurreição de Jesus é a prova final de que a morte foi derrotada. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 15, 55 a 57. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa vitória nos mostra que o sono da morte é temporário, e a ressurreição é certa para todos que confiam no plano de Deus. Reflexões sobre o juízo final e o destino eterno. A Bíblia também ensina que, após esse sono, haverá um dia de juízo. Em Apocalipse 20, 12 a 15, lemos sobre o juízo final, onde todos comparecerão diante de Deus para prestar contas. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se os livros. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Esse momento será decisivo, determinando o destino eterno de cada alma. Aqueles que viveram segundo os propósitos de Deus herdarão a vida eterna, enquanto outros enfrentarão a separação eterna. Essa certeza deve nos levar a uma reflexão sobre como vivemos nossas vidas. Estamos preparados para esse dia? Estamos vivendo de acordo com os valores que importam na eternidade? Conclusão e reflexões finais e chamado à ação. A Bíblia nos ensina que a morte é um estado temporário, um sono até o dia em que Deus despertará todos para a ressurreição e o julgamento final. Para os que têm fé, a morte não é motivo de medo, mas de esperança. É o momento de descansar no Senhor, sabendo que Ele tem um plano eterno para cada um de nós. Essas verdades nos desafiam a viver com propósito, sabendo que nossas escolhas têm consequências eternas. A vida é preciosa e curta, e cada dia é uma oportunidade de nos aproximarmos de Deus. Como salienta o salmista: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio, ó Salmos 90, 12. Reflita sobre sua vida. Como você está se preparando para o que vem depois? A morte não é o fim, mas o início de uma jornada eterna. Busque a Deus, viva com propósito e compartilhe essa mensagem com quem você ama. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.